Olá galera, esse é o Cinetril e nós somos os irmãos Elias e hoje nós estamos aqui novamente com o programa do Challenge. Dessa vez o filme que a nossa ilustríssima Daniela escolheu, O Leitor, né? Agora vamos aos costumes, fazer um pequeno catado aqui do que foi o filme para depois ela comentar e aí fazemos um debate. Posso já iniciar? Pode. Posso? Então vou iniciar. Manda lá. Bom, o filme ele se passa na Alemanha, né, após a Segunda Guerra Mundial. É um filme da Kate Winslet com o Ralph Fiennes. E tem um menino que é o ator até, julgo que principal do filme, que faz uma atuação muito boa, não lembro o nome do ator. Mark Buffalo. Não é Mark Tu Buffalo. já me sabe, eu não Não é Mark lembro. Ih, Mark Buffalo. É o Hulk. É o Hulk. Ah, é? É o Eu Hulk. nunca lembro o nome desse moço. É Mark Buffalo. Buffalo. Tô brincando. Então, o filme eu achei assim, hoje eu vim até pro programa para fazer mais um debate do que uma constatação minha mesmo do filme. Por quê? Vou explicar. Eu não entendi muito bem assim o que você quis propor com esse filme, tá? Eu não entendi qual foi a mensagem que você quis passar. Eu achei o filme não interessante porque ele não interessa muito pro meu gosto, mas é um filme interessante assim em linhas gerais. Ele tem uma filmagem boa, ele tem atuações boas dos atores, principalmente do menino, porque o Ralph Fiennes e a Kate Winslet tinha chovendo molhado falar da atuação deles, né? E o menino ali me surpreendeu porque ele começa muito menino, 16 anos, 15 anos, e ele acaba até a época pós-faculdade não, até a época da faculdade, onde que ele já é um homem, eu acredito, não dá pra entender ele que ele tem uns 25 anos. Então eu acho que ele tem uns 25 anos, porque o filme passou no filme. Não sei. Por aí. Então, mas a atuação dele mostra que é aquela transição menino, adolescente para homem. E eu achei que ele mandou muito bem e nunca mais vi um menino atuando. Achei que é um desperdício, achei muito bom mesmo. Com relação ao filme, a história ela se desenvolve de uma forma um tanto quanto confusa para mim, porque um dos fatores principais ficou devendo na questão de entendimento para mim, que é o romance da Kate Winslet com o menino. A Kate Winslet ela abandona ele durante o filme e depois ela aparece já sendo presa, coisa e tal, depois de 8 anos. O motivo principal dela ter abandonado foi o que eu não entendi direito, tá? Não entendi mesmo. Tudo bem, ele tinha um outro mundo, a diferença de idade era muito grande e ele estava se envolvendo um pouquinho mais com pessoas da idade dele e tal. Eu não entendi isso porque o menino, em muitos momentos, ele se mostra um homem sério, apesar de menino. Então eu não entendi realmente ela tê-lo abandonado. E tem um pouco de confusão de datas. Eu achei que ele fazendo o paralelo menino, Ralph Fiennes, que é quando ele já é adulto, e voltando para algumas datas, fica até uma discussão. Se ela foi presa no momento, Segunda Guerra Mundial, ou no momento... não foi presa. No momento que ela foi presa foi pós-Guerra Mundial. Mas se ela cometeu as atrocidades que ela comete durante o filme na Segunda Guerra Mundial ou pós-Segunda Guerra Mundial. Isso eu achei que ficou também devendo um pouquinho. É muito interessante assim, aquela passagem dele como leitor para ela. E é muito bonito o momento que ela está presa e que ele fica lendo para ela e manda as fitas, coisa e tal. Isso eu achei muito bonito no filme. Mas eu achei o filme assim de uma tristeza muito grande e não me atrai muito, sabe? Mas quando você disser o que você quis passar, talvez eu fique bem melhor. É um filme bom, um filme que não fica devendo nada para nenhum filme de drama. O romance é interessante por ter essa diferença de idade e... não sei, levaram um carinho, acho que ele leva um carinho, um respeito e um vínculo, ambos levam um vínculo um com o outro até o fim da vida, né? Isso eu achei também interessante, achei que questão romance, essa questão ficou bonita, ficou legal. Mas vamos ver o que você tem a dizer depois. Posso falar? À vontade. À vontade. Bom, o pessoal vai falar também do Leitor. O filme tecnicamente não tem o que falar, ele é perfeito. Direção, as roupas, o figurino, a trilha sonora também foi perfeita. A escolha dos atores, dos artistas foi ótima. O Ralph Fiennes, Kate Winslet, de novo a Kate Winslet, né? E eu concordo com você do garoto, também no seu nome, eu adorei a atuação dele mesmo jovem. E eu gostei do filme. Gostou? Eu gostei. Pra mim o filme agregou, sabe? Agregou valores. Não é um dos meus filmes preferidos, mas eu gostei.
Eu achei a história horrorosa, assim, a questão de história. Muito sofrido. Achei sofrido de verdade, muito pesado. Vocês falam que eu tenho a tendência pesada, mas eu não tô entendendo. Eu não achei pesado isso aqui. O Gatsby eu achei pesado e esse eu também achei muito Esse pesado. É um pouquinho pesado. É muito pesado. Em alguns momentos é pesado. Como você explicou a maioria dos pontos, eu concordo com o Júnior nos pontos fortes aqui que ele disse, questão de montagem, né? Questão desse tipo de coisa, eu concordo com tudo que você falou. Só que eu achei a história do Ray Fiennes muito legal. Porque ele abdica de tudo por causa daquela mulher. Não abdica de tudo. Ele passa a vida inteira dele de olho, né? De alguma forma ele passa o tempo inteiro preocupado com ela. A vida inteira dele. Mas ele abdicou do quê? Ele constituiu família, ele é um profissional. Mas no interior dele, ele sempre gostou dela. Isso eu achei muito legal. Eu acho que eu não posso não falar e gesticular, né? Peraí, não, no interior dele. Não sei qual é que eu tenho ainda a dizer, mas... No interior dele, ele se importava muito com ela. É que assim, teve uma hora que eu até fiquei meio em dúvida. A hora que ele vai, quase a cena final, que ele vai pra prisão, ali, eu não via como um amor de casal. Eu via como um amor de irmão. Um amor, assim, muito grande, mas não como casal. Acho que nem ele mais enxergava ela desse jeito. Não mais, né? Nem ela. Mas a Uma princípio velhinha. começou pelo sexo. Mas aí que tá. Eu acho que ela nunca sentiu esse tipo de amor por ele. Esse amor de homem, ó meu homem. Eu acho que ela nunca sentiu isso. Eu acho que sim. Ela fala, inclusive, que o ama, apesar daquela diferença. Mas ela mentiu Eu pra não ele. acho que ela tenha mentido. Eu acho que a história de romance foi bonita, foi interessante. Então, ela o amava muito, mas não como o marido dela. Eu acho que como... Naquela viagem de bicicleta, por exemplo. Você achou que não teve? Eu acho que não teve amor de... Porque o filme inteiro passa muito estranho. Você vê aquele garoto trazendo aquela pessoa bem mais velha. Eu acho que não é um amor de... Eu acho que ele sim. Pra ele era o... Ele nem ficava com o pessoal da escola dele. Ele já na cabeça dele ele namorava com ela. E eu acho que ela nunca levou isso a sério. Quer dizer, ela não levava esse relacionamento a sério. Ela levava ele a sério. Ela gostava muito dele. Talvez você tenha razão, mas deve ser um daqueles erros de direção que eu mencionei. Por que ela foi embora? Não erro de direção. Talvez eu não tenha entendido. Por que ela foi embora? Ela o amava muito a ponto de achar que ela não era ideal pra ele? Ou ela não o amava a ponto de poder largá-la a qualquer momento? Então, eu também não sei porque ela foi embora. Esse dela ir embora ficou dúbio pra mim Mas você também. falou que a direção foi perfeita. Não, a direção em termos técnicos, tudo bem. Vai um... Roteiro foi tem um link na história, tem uma brechinha na história. Sei lá. É isso, hein? Eu gostei do filme, só que achei ele muito pesado e... Você entendeu o que a Adriane quis propor com esse filme? Acredito que uma história de romance, uma pessoa abrindo mão de tudo por outra. Isso eu acho bonito. Vamos perguntar pra ela? Vamos, Daniela. Tem algum guess, assim, como chama isso? Pergunta? Não. Quando você chuta, Algum palpite agora? palpite. Algum guess. Você tá esquecendo em português? Acho que ela tá esquecendo em português. O Luxemburgo, inclusive, do futebol. Não me compara com o Não, Luxemburgo. ele tentou aprender o inglês, o espanhol quando foi pra Espanha. Esqueceu os Não aprendeu o espanhol, esqueceu o português e voltou mudo. Corre esse risco. Ficar devendo sempre pra gente. Adriane, eu não entendi realmente o que você quis propor com esse filme. Juro Eu por acho que você quer falar alguma coisa da Kate Winslet. Como ela é bonita, como ela é importante. Não. Eu não entendi, assim, realmente o que você quis passar. Não entendi, juro por Deus. Eu ia te chutar agora, eu ia falar alguma coisa com relação ao romance duradouro, aquela questão apaixonado mesmo sem ter qualquer tipo de vínculo. E acho que você quis passar também um orgulho dela. Eu não vou falar que ela quer passar uma mensagem, ela quer passar muitas coisas nesse filme. Eu acho que também o orgulho dela como mulher. Que foi isso que levou ela à prisão. Vamos parar com os chutes. Vamos lá, eu tenho 3 grandes motivos pra indicar esse filme e pra gostar demais desse filme. Um dos primeiros motivos, certamente, é a história. Eu acho a história belíssima e eu até achei que, enfim, engraçado isso. A história romântica. Não só a história romântica, a história como um todo. O todo mesmo. Porque não teve só romance nessa história, né? É uma história muito completa, ela tem muitas ramificações.
Isto. E eu acho a história muito bonita, a história me cativa demais. E eu achei engraçado isso no challenge. Eu achei que isso seria uma coisa comum. Não é. Não, a história Eu não achei falou que comigo. fosse. O segundo detalhe é bastante discutível, assim. Eu até gostaria de discutir isso com vocês mais tarde. Eu acho que ele propõe, esse filme, essa história em si, propõe uma grande discussão a respeito do comportamento em cadeia, sabe? Do comportamento da Hannah Schmitz, que é a personagem da Kate Winslet, no decorrer do Holocausto, porque ali ela deixa muito claro que algumas ações que ela tomou porque ela é uma pessoa cruel. Todas as ações. Exatamente. Eu entendi que todas as ações. nenhuma isso, teve maldade. Isso é Ela muito seguindo interessante ordens. de se discutir. Ela é uma pessoa que ela é uma executora. Ela executa. Deixa eu só abrir um parênteses aí, você está falando exatamente nisso. Sim. Mostra que ela é uma executora sim, Sim. que ela cumpre as ordens e vai com fé naquilo que ela trabalha. Exemplo disso, a promoção Sim, no ônibus. exatamente. No trem. No trem, No trabalha. bondinho, sei lá. Um bondinho. Eu acho que é um ônibus, ó. Eu não sei. Naquele momento ela está trabalhando de uma forma tão dedicada que ela é promovida. Exatamente. Não, então, só que isso já é uma discussão pro nosso mundo, pra nossa vida. Nós, às vezes, executamos coisas que a gente não concorda, mas às vezes a gente não para pra pensar nisso, porque é uma coisa de uma hierarquia, aquilo vem vindo e a gente cumpre. Engraçado. A gente não sabe o que aquilo vai dar. Você Às vezes a gente não para pra pensar. E ela, sem parar pra pensar, foi uma das pessoas responsáveis por 300 assassinatos, um genocídio Mas absurdo, uma coisa, então, mas... que pra ela não foi Covarde. nada. E pra aquela moça que escreveu o livro, é uma coisa que mudou completamente a vida dela. Ela tinha relatos ali de como aquilo era horrível, experiência, e depois a mãe dela naquele julgamento e aquela situação toda. Então eu acho que esse filme ele é importante para trazer esse racional da vida em sociedade, de coisas que a gente faz por hierarquia, ou obedecendo, sei lá, um sistema. Toda vez que eu via a forma dela, as expressões e aquilo, eu pensava numa coisa tipo o sistema. Muito do Capitão Nascimento, sabe? E quem é o E sistema? o oposto do que o Matt Damon faz em Gênio Indomável. Por que eu trabalharia pra você? Tipo isso. Eu estaria matando milhares de pessoas. Exatamente, exatamente. Então eu acho que esse filme, ele me traz muito esse pensar nisso, Mas- sabe? Quantas outras coisas a gente faz dessa forma? Quantas outras coisas aconteceram dessa forma? Quantas outras pessoas assumem esse papel e Deus sabe por quê? Me lembrou muito daquela infelicidade que aconteceu em Santa Catarina. Foi Santa Catarina? Das pessoas que faleceram naquela balada. É. Ah, não. Eram pessoas trabalhando, os seguranças simplesmente fecharam para elas não saírem sem pagar. Meu Deus! Meu Deus! O que mais? Não, mas aí é acontece dessa diferente, forma? é diferente. Então, mas esse Eu- filme me remete a isso. E eu acho esse comportamento em sociedade para cumprir com coisas que são corretas para época, para lei, para... Tanto que aquele professor, ele diz isso. O menino, um dos alunos indignados, ele disse, mas nossos pais sabiam, todo mundo sabia. Ninguém fez nada. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Nossos professores sabiam o que Então. estava acontecendo. É uma discussão muito ampla neste sentido. Essa é a segunda coisa que esse filme... Você quer me falar alguma coisa? Posso falar agora ou não? Fala. Não, pode. Só pra pegar esse gancho. Eu não achei que isso foi... Nossa, ela foi responsável por 300 mortes. Pô, Mas, pelo amor de Deus. mas quantas... Eu achei que eu não gostei disso. Porque se fosse em qualquer outra ocasião, tudo bem, ela seria uma puta criminosa. Mas como era no Holocausto, como foi no Holocausto? Aí é que tá. Então, é justamente então. essa discussão. Você aceitou. Olha que coisa bizarra. Não é que Só eu porque você aceitei. conviveu Não é com que eu ela por aceitei. alguns momentos, você aceitou. Ela não é uma criminosa. Não é mesmo. Então, Não é- então não- pergunta não- pra aquela judia que escreveu o livro. Tudo bem. Você sabe que Eu sei que é horroroso, gente. Sabe o que é o Então, aí é sabe que o que é tá. o O filme criminoso é tão em guerra? cativante que porque você passou algumas horinhas com ela e você a entendeu, você absolveu. Olha lá. A questão é que isso aconteceu. O menino fala, tinha milhares de campos de concentrações. Por que ela é uma única culpada? Ela não é a única culpada, aí é que está. Ela é mais uma das culpadas e não menos culpada que qualquer outra. As pessoas estavam gritando naquela Outra igreja. coisa que é incoerente são... Não, isso não é incoerente, isso é um raciocínio que o filme traz. Deixa eu falar, agora eu isso não é incoerente, isso é essa risada. A gente vai cortar se a gente conseguir, acho que não vai. Não, sem cortar, vai ecoar. Não é uma risada nova. Eu vou voltar nesse ponto aí, nós vamos Mas ver. esse ponto não tem nada a ver com o que você está falando, mas enfim, eu não quero me perder. Não, Esse é o não. segundo motivo pelo qual essa é uma discussão que eu queria trazer, que eu acho que esse filme me remete, eu acho que é super importante. Tá. A terceira
é a forma de filmagem do filme. Eu acho que o filme, eu gostei muito disso quando eu assisti. Parece que acabou um filme e começou outro. Primeiro era um romance com uma mulher mais velha, com um menino e tal, não sei o que lá, romance, tudo bonitinho. Começa outro filme. Ele tem uma dinâmica diferente, tem um enredo diferente, tem um peso diferente. Tanto que o filme antes, ele era um filme delicioso, eu tava adorando aquele relacionamento. Eu não Eu tava acho. naquela leveza, eu tava apaixonada junto, eu tava vivendo aquilo junto, aquele verão impossível, improvável. O filme ele parece que acabou e começou de novo. Isso que você falou agora, realmente concordo. Não é? Interessantíssimo. E eu acho que ele conduz de uma forma, e aí o amadurecimento do filme e dos personagens em si, eu acho sensacional. E numa continuidade absurda. Tudo que aconteceu refletiu. E o que é legal da montagem desse filme é que o Ralph Fiennes, desde o começo da primeira cena, já se mostra um cara que tem um problema. Exatamente. E nós não sabemos o que é. Exatamente. O filme vem tendo esse desenvolvimento. Não, e com aquele romance você fala, por que esse cara tem esse problema? O que aconteceu nesse inteirinho? Porque ele não se apega, ele não dorme com a pessoa. É. Começa ele não dormindo com a pessoa, depois quando ele transa com aquela menina na faculdade, que deu a entender que é mãe da filha dele, a Gertrude, eu entendi que aquela moça é Gertrude. Ele também não dorme com ela depois da primeira cena de sexo deles. Ele fala, eu preciso ir dormir, e E ele na primeira sai cena da de sexo do Ralph Fiennes, a mulher já fala pra ele, pergunta, alguma mulher conseguiu vir aqui tanto tempo então, com que ele? é aquela primeira cena, quando Chama começa o semana filme ele faz o isso. café da manhã dela, mas ele não dormiu com ela. Ele não dorme, muito embora eles tenham acabado de transar. Enfim, o filme ele é muito contínuo. Aquela cena que a Kate Winslet chora na igreja, depois que a gente termina de assistir o filme, a gente entende que ela estava lembrando do que aconteceu na igreja. E eu acho que ele, pra mim, o que me fascina nesse filme, apesar da direção, apesar da discussão que traz em relação ao comportamento em sociedade, tarará, que foi isso que eu acabei de falar, o fato de ele não conseguir aceitá-la após o Holocausto, pós saber do que aconteceu, mas mesmo assim ter aquele vínculo, ter dó, inclusive dó, principalmente dó, porque ela foi orgulhosa demais para admitir que não sabia ler e escrever. Olha que coisa absurda, isso nunca ia passar pela minha cabeça, a gente não acha que as pessoas não sabem ler e escrever. A gente não acha. Na nossa sociedade, a gente não acha isso. Eu mesmo acabei de soltar uma palavra em inglês pressupondo que todo mundo fala inglês. Não. E pra ele, porque ele era muito intelectual da é um época. pouco diferente. Mas Né? então, nem todo mundo fazia faculdade naquela época. Nem Não. todo mundo. Então, O e curso ele tá vazio. sabia que ela era uma profissional de um trabalho menos nobre, digamos assim. Então, talvez é que na classe social dele, que é uma coisa que a gente deveria ter previsto também, nós, enquanto espectadores. Mas ele teve a sensibilidade de perceber. Ele percebeu depois, né? Não. Porque, sim, ele lembrou, ele tinha memórias dela. E eu acho que o filme amarra super bem essas questões. Com certeza. E eu adorei a evolução. E uma coisa que vocês mencionaram, ela foi embora, no meu entendimento, naquela época que ela foi promovida, porque ela teria que ter um emprego onde ela fosse usar a escrita e a leitura. E ela preferiu ir embora a admitir que ela não sabia. Eu também acho que é isso. Então, mas pra mim ficou muito claro isso. Tanto que ela assume um crime Então, mas por exemplo, sozinha e pega a prisão perpétua pra não admitir mas você não isso. sentiu falta de uma explicação do porquê desse trauma? Então, não. Por que não falar? Não sei ler isso, porque ali era 1958, então eu não sei qual que era a porcentagem de pessoas alfabetizadas. É isso que eu vejo, eu não entendo Você por quer dizer que que talvez isso seja uma essa vergonha tão grande? vergonha. Por que dessa vergonha? Eu achei que o filme faltou isso também. Eu acho que tem alguns pontos que deixam muito pra sensibilidade, entendeu? Mas é isso que eu gosto desse filme. Então, é isso que eu Como, não por gosto exemplo, desse filme. Como, por exemplo, quando ela já tá mais velha, que ela tava na prisão, que ela vai ser solta, e aí ligam pra ele, porque ele era o único contato que ela tinha, ele vai até lá, ela ainda tinha esperança. Se você vê o ar dela, quando ele chegou e ela percebe pela forma dele que não tem mais romance na história deles, que não caberia um romance, que ele foi por compaixão, ela fica desanimada. E esses olhares sutis, quando, por exemplo, quando ele é adolescente e ele queria estar na festinha, quando ele começa a se atrasar por causa da outra menininha da sala, a Sophie, ela percebe, ela fica um pouco decepcionada. Essa sutileza desse filme me fascina. Não tinha como ela perceber que ele estava com outra menina. Não é que ele estava... É que teve um ela atraso, percebe teve que um- ele está mais desinteressado. E a mulher percebe que o nome tá diferente, acredite. E ele, por ser um menino, e foi a primeira experiência dele, ele sempre muito inocente, sempre muito inseguro, tanto que ele falou, sempre só que quem tem que se desculpar, aquilo meio que começa a mudar. Ela vai ficando para escanteio porque ele mostra que tem novos interesses.
E essa sensibilidade toda do filme, esse é o meu motivo número 1 pra ter indicado esse filme e pra gostar tanto desse filme. Os outros motivos são secundários. Eu acho que o filme, neste quesito, na sutileza, na questão da sensibilidade e no romance entre os dois, no elo dos dois, e no como ele conduziu depois, o personagem do Ray Fiennes, do Michael, eu acho de uma beleza ímpar, de verdade, tudo o que aconteceu ali. Até as travas que ele tinha, quando depois ele conta pra filha, dele visitar o túmulo dela, dele ir, ter aquela preocupação com o destino daquela miséria de dinheiro que ela tinha. Ele quis doar para uma instituição de analfabetos judeus. Tanto que a moça falou, mas eu não sei qual é o índice de judeus analfabetos, deve ser nenhum. Nenhum desses Deve ser nenhum. Mas ele tinha essa preocupação. Também não tem judeu na Eu achei de muita... E ele assumir que nunca tinha contado isso pra ninguém. Eu, sinceramente, acho esse filme belíssimo, de atuação primorosa dos dois lados. Eu acho que a grande obra da vida da Kate Winslet, acho que é esse filme. E foi por isso que eu indiquei esse filme. Você achou que essa foi a grande obra da vida dela? Eu achei. Você acha o outro, né? Não, achei que a atuação dela foi boa, não surpreendente. Ah, eu achei maravilhoso. Mas você me convenceu. Não fez eu perder meu tempo. Você também me Até convenceu. porque seu tempo não tá valendo nada, tá vendo? De Meu contar tempo isso. vale tudo. A pessoa que assiste Irmãos Coen, o tempo não vale muita coisa, né, gente? 3 horinhas de vida pra cada bosta daquela lá. É muita coisa. É muita Não coisa. é o tema, nem vou me estender, mas quem assiste Irmãos Coen, se analisar quesitos técnicos, eles são impecáveis, perfeitos, magistrais, assim, sabe? Meu, challenge deles. Agora, se for analisar questões de diálogos, expressões, questões de significados intrínsecos, pô, Pera, deixa eu falar um negócio que eu vou lembrei entender aqui. que Deixa ele Irmãos falar, vai, fala aí. Irmãos Coen são... Uma coisa que eu gosto bastante, que eu Populares. queria colocar aqui desse leitor, são as cenas de sexo. São bonitas, né? São bonitas. São sutis e bonitas. E eu acho que essas cenas de sexo requer muito jogo de cintura, requer Muita sensibilidade, muita dos delicadeza. atores. Sim, também. Porque é uma coisa, né? E a forma nazista como ela dava banho nele, eu achei sensacional isso. Tanto que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu tava com a mãe. E a mãe falou, mas não é possível a forma que essa mulher dá banho nesse menino, não é possível isso, muito estranho. Depois tudo se encaixa. E eu gostei também do elo, cortando completamente, mas pegando gancho, de como as histórias eram as mesmas que ele gravou. Eu gostei dessa coisa contínua do filme e de ela aprender a escrever The Lady with the Por isso que Dog. eu achei que quando você falou que o filme mudava completamente características, eu acho que não muda em nenhum É que momento. veio um filme de tribunal, né? Então, Era um romance. Não, era um depois romance ele com virou mais um esse- júri, né? É, Mas eu acho que não muda por causa do desespero dele, o tempo inteiro. O júri não tem não. O desespero dele, o tempo inteiro. Mesmo com ela, ele tem alguma coisa que diz pra ele que não vai dar Mas certo. não muda. mas na verdade... No começo é um filme de romance ele mesmo, um mudou casal. totalmente o clima do filme. Depois é um filme de... Mudou o Até clima. aquele passeio, então, é isso que eu tô dizendo. Não, Vamos começar a ser outro o filme. clima eu julgo ser pouco diferente, porque eu achei sempre muito conturbado o relacionamento deles. Não, o clima do filme. Primeiro Não, a o gente clima fala do filme, leve, é a que eu gente estou fala uma falando. coisa tranquila. Depois a gente começa num drama, numa Não, mas é negociação, porque eu- numa culpa É muito porque eu grande. fiquei angustiado o tempo inteirinho em função da atuação do Ralph Fiennes. Eu sabia que alguma coisa naquele inteirinho ia dar errado. E o legal é que só... Eu ia falar uma redundância, agora eu ia falar bom como ele conseguiu pegar o clima do menino, mas isso é uma coisa... Isso. Quem, o rapaz? É. O Fiennes é um mestre. Sim, Seria não, uma hora claro, dele. é por isso que eu falei que eu ia falar uma coisa super Depois que o Voldemort fez Coriolano, ele tá no patamar de Tom Hanks. Não, cara. ele é muito bom. Ele tem uma hora que ele encosta assim, né? Que ele cruza os braços assim e Ralph Fiennes encosta na parede, eu não lembro em que momento. É igualzinho o menino fazia. Que é aquela encostadinha na parede assim, ereto, sabe? Não, Muito ele pegou engraçado. os jeitos do menino, inclusive, Não, muito engraçado. o homem trabalha. O homem trabalha. Em questão de evolução do filme, eu achei muito mais legal que como ele separou realmente. O Ralph Fiennes ele só aparece do meio pro final. E só depois que mostra por que ele é o leitor. Exatamente. Só depois dela presa. Então, eu gostei Essa Não, evolução, mostra essa ele evolu- o filme Mostra no inteiro. comecinho, Ele só. Ah, mas não. ele não, O tempo ele, inteiro, ele nem Não, pra ter não. sexo. Não, o Ralph não, ele não Fiennes deu pra é- descer. Ah, O sim, Ralph Fiennes, Fiennes, então. não o menino. O Ralph Não o Fiennes. Michael, o Ray Fiennes. É que ele é, mas já era leitor. Mas tudo Ralph bem. Fiennes, Ray Fiennes, saiu tudo aqui hoje, Não, né? tudo bem, enfim. Algo mais? Acho que não, né? Acho que é isso. Algo mais? Não, tá bom, foi Eu legal. também. Só tenho a dizer aquilo que eu já disse que você me convenceu. Muito obrigada. Ele gostou mais que Então passamos do challenge da Daniele
E o próximo vem coisa boa por aí. Me aguardem. É o seu, né? É o meu. É o seu aposto. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Cinetrio. Nós somos os irmãos Elias. Aquele abraço.